Vai aparecer a numeração, né? Eu acho que é a contagem, né? Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham no canal do YouTube da UNEAD, iniciando aqui a Semana de Integração 2026.1 da Unidade Acadêmica de Educação à Distância da Universidade do Estado da Bahia. Me chamo Francine Mendes, estou coordenadora geral da Unidade Acadêmica e viemos aqui desejar a todos um excelente início de semestre 2026.1. Iniciamos essa semana com uma série de atividades que tratarão aí de questões acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão, para que todos vocês, aqueles que estão ingressando neste semestre letivo e também aos nossos discentes que já estão ativos nos diversos cursos da UNEAD, conheçam um pouco sobre os trabalhos que desenvolvemos, sobre as rotinas acadêmicas que cada um de vocês precisa conduzir durante o curso. E abrimos hoje a primeira noite, desejamos que todos estejam conosco até a sexta-feira, participando de todas as nossas atividades. Convido a professora Letícia Teles, nossa coordenadora adjunta, também para fazer a saudação inicial. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, dia 16 de março, primeiro dia do semestre letivo 2026.1. Eu sou Letícia Teles, coordenadora adjunta da Unidade Acadêmica de Educação à Distância, trabalho com a professora Francine Mendes e toda a equipe da UNEAD. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão chegando pela primeira vez na UNEAD e aqueles que estão regressando já de outros semestres. Desejo um semestre fluido, com muitos diálogos, muito aprendizado, e que vocês participem dessa semana que foi elaborada com carinho e que tem muita informação para que vocês possam se inteirar de todas as atividades pensadas e elaboradas aqui pela equipe da UNEAD. Um excelente semestre a todos, discentes, docentes, corpo técnico, assessores, professores, tutores, toda a equipe que se envolve na educação à distância da UNEB. Um abraço para todos. Professora Ana Paula. Boa noite a todas as pessoas. Obrigada, professora Francine e professora Letícia. Hoje estamos aqui, eu enquanto coordenadora de NUP da UNEAD, enquanto docente da UNEB, dou-lhes os parabéns a todos vocês, a todas e todos e todes, por fazerem parte dessa nossa instituição, que é plural, diversa, inclusiva, socialmente referenciada, e que ao longo desses anos tem despontado enquanto um espaço de produção de ciência importante para a formação de profissionais atentos, aos problemas sociais, comprometidos com uma sociedade cidadã. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, lembre-se, bem-vindas e bem-vindes, lembre-se que suas escolhas e dedicação ao seu curso fará toda a diferença em seu processo formativo. Confie em si mesmo, nessa escolha que você fez, assim como também na competência técnica, política e pedagógica dos nossos docentes, servidores técnicos e colaboradores, para condizerem e orientarem você ao longo dos anos que por aqui estiver. Então, é com muita satisfação que hoje estamos aqui com professores e discentes, representando todo um corpo docente e discente da UNEAD, nesta primeira live, nessa primeira atividade desse semestre 2026.1 que se inicia. Desta forma, eu convido à tela o professor doutor Alfredo da Mata, que juntamente com a sua monitora, estudante da UNEAD, estarão falando um pouco sobre essa grande importância que é a extensão universitária.
Então, por gentileza, podem colocar professor Alfredo da Mata na transmissão. Enquanto aguardamos o professor, nós lembramos que, para todos e todas que estão aqui neste momento dessa live, nós temos vários canais de informações aqui na UNEAD. O nosso núcleo, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão, com a sigla NUP, o NEB, todos os departamentos possuem um NUP, um Núcleo de Pesquisa e Extensão. Esse é um órgão setorial, consultivo e deliberativo, vinculado aos departamentos, que tem com a finalidade de incentivar, estruturar, coordenar, sistematizar, divulgar e acompanhar as atividades técnicas, didáticas e científicas, nas dimensões de extensão, pesquisa e inovação, articuladas, é claro, ao ensino, integradas às ações afirmativas, responsabilizando-se por sua gestão. Então, cada departamento possui um NUP. Se você não conhece o seu, se estivermos aqui com outras pessoas assistindo de outros departamentos da UNEB, sugerimos que procure o seu departamento, o Núcleo de Pesquisa e Extensão. Aqui na nossa UNEAD, o NUP encontra-se com a sua sede aqui no Cabula, em Salvador, UNEB Salvador, mas estamos em conexão com vocês através do Instagram da UNEAD, do site da UNEAD, dos estudantes da UNEAD, através de alguns colegas que representam vocês no semestre, das coordenações de polo, em contato direto, via WhatsApp, via e-mail e nessas redes sociais. Então, é muito importante, né, você que é estudante do primeiro semestre, do segundo semestre, ou do terceiro, ou até aquele que já está no oitavo semestre, aqueles que já estão aí ansiosos para chegarem à integralização, à colação de grau, né, nesses meses que virão, e agora bem próxima, né, vocês possam estar cada vez mais se integrando ao setor como o NUP, né, onde todos os editais de extensão, pesquisa e afirmativa, e também damos notícias ao edital de monitoria de ensino. Porém, nós temos um setor específico, né, que é o núcleo de ensino, que faz essa gestão da organização da monitoria de ensino, mas nós estamos sempre divulgando toda a ação dentro de nossa universidade, que também encontra-se na seleção.neb, né? Se você clicar em seleção.neb, você vai ter a chance de ver todos os editais com transparência que existe em nossa universidade. Então, é uma universidade que, como eu iniciei, né, dizendo, a UNEB, a UNEAD, ela está dentro da UNEB, a UNEB é essa instituição pública, gratuita e de qualidade, né, comprometida com a inclusão e a formação cidadã, e temos como reitora a nossa professora Adriana Marmori e a vice-reitora, a nossa professora Deise Lara. Mas, além da reitoria, nós sabemos que temos as pró-reitorias, e são através das pró-reitorias da universidade que nós temos a chance de obtermos os editais da UNEB, que dão a oportunidade de professores e estudantes colocarem a sua criatividade em pauta, trazerem as suas questões, colocarem as suas implicações, os seus desafios através de projetos de pesquisa, de extensão, de iniciação à docência na graduação, pós-graduação, de iniciação científica na graduação, com a possibilidade de bolsas, né, também, além de a monitoria voluntária, nós temos monitoria com bolsas. Então, isso é muito importante, né? Nós sabemos o quanto uma bolsa, hoje, ela pode estar dando um apoio importante, necessário, para a permanência do estudante na universidade, para que o estudante, inclusive, possa viver para além do ensino, que ele viva a extensão através desses projetos de extensão, participando do projeto como estudante, participando do projeto como bolsista, monitor ou monitora, participando do projeto como voluntário ou voluntária, outras pessoas da comunidade local,
pessoas da comunidade externa, pessoas da própria universidade. Então, assim, é uma oportunidade grande de relacionamento, de interação, de vivenciar para além da sala de aula, né? Que amplia os seus estudos e amplia o seu conhecimento, faz com que essa interação a partir das histórias de vida que cada um traz, né, quando entra na universidade, possa ser devidamente dialogada, publicizada, socializada. E, dessa forma, a gente também tem a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que é a PRAES, né, que desempenha também um papel muito importante dentro da UNEB, oferecendo, inclusive, suporte, né, para quem precisa de auxílio financeiro, moradia, alimentação, transporte, acesso à cultura e também ao bem-estar social. Então, olha a grandiosidade de possibilidades que existem em nossa universidade. Aí eu pergunto, e você, já acessou o site da UNEB? Já conheceu todas as pró-reitorias? Você frequenta o site da UNEAD? Como é que você frequenta? Só quando você recebe para um colega o link que uma coordenadora de curso, um professor, um colega colocou no grupo do WhatsApp? Então, vamos conhecer mais? Vamos acessar o Instagram? Todas as pró-reitorias têm Instagram. A nossa unidade acadêmica à distância, a UNEAD, tem Instagram. Você já acessou? Tem acompanhado? Observem que hoje a gente está iniciando o semestre, e lá na nossa página do Instagram, assim como no nosso site, o NEB, nós temos toda a programação, que inicia hoje, vai até sexta-feira, neste mesmo horário, às 19 horas. Por gentileza, eu não estou conseguindo visualizar professor Alfredo. Agradeço às meninas da transmissão, muito obrigada, Cristiane, que está fazendo a intérprete, agradeço a Jéssica, que está nos bastidores, e a Ayla também, que está nos bastidores, são as nossas técnicas da UNEAD, que estão nos ajudando neste momento. Bem-vindo, professor Alfredo, agora eu estou visualizando o senhor. Então, passo neste momento a palavra para o senhor, fique à vontade para trazer essa grandiosidade que é a sua experiência como docente, como pesquisador, como extensionista, assim como de sua monitora, que em breve estará em tela. Obrigada, passo a palavra. Ok, obrigado, Ana Paula. Se puderem colocar Yolanda na tela, é bom. Ela já pode entrar, por favor. Olá, Yolanda. Yolanda que está falando de... Você está falando de onde mesmo, Yolanda? Liga seu microfone. Está com o áudio desligado, Yolanda. Bem-vinda. De Araci, é isso. Eu ia errar a cidade. Então, é Araci. Eu ia dizer que era de outra cidade. Era assim, tá? Bom, gente, nós concorremos ao edital, vamos, aliás, concorrer de novo, e selecionamos 3 bolsistas para a nossa ação de extensão, né? Então, eu me sinto muito feliz em estar abrindo essa experiência, né? Eu acredito que teremos muitos nesses. E agradeço a Ana Paula pela introdução. Tem algum som vazando aí, viu, gente? Alguma vazando aí. Bom, então, o que a gente fez? A gente resolveu trabalhar com inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva que está... o som está com você, Yolanda, é você mesmo. É uma tecnologia disruptiva que tem alterado toda a concepção de conhecimento que o mundo tem hoje, e com isso vai junto à educação, né? Porque se o conhecimento está sendo alterado, a educação que trabalha o conhecimento também está sendo alterada. O que foi que a gente fez? Selecionamos 3 bolsistas, e Yolanda é uma delas, tem mais 2, mas a gente achou que não daria para os 3 aqui, então a gente preferiu que Yolanda aparecesse, até porque a Yolanda, ela meio que assumiu um papel de pivô dos 3, ela que acabou articulando esse trabalho dos 3, né? Um dos estudantes, Ian,
estudante de pedagogia presencial, e o outro estudante, o Adão, estudante da EAD, da UNEAD, de Canudos. Por causa disso, por causa de um deles ser de Canudos, a gente resolveu trabalhar a construção de filmes, como se fosse um documentário, sobre as batalhas de Canudos. E aí, os três desenvolveram o projeto do filme, a construção desse documentário. Eu acho que sobre isso é a Yolanda que vai falar mais e melhor do que eu, e ela vai dizer também como foi o trabalho. E, aos poucos, eles construíram um trabalho impressionante. Só não é mais impressionante porque a gente sabe que a IA faz isso mesmo. Mas é impressionante para quem não, digamos assim, para o marinheiro de primeira viagem, né? Aí você vai dizer, puxa, foi um estudante que fez isso na extensão. E o trabalho, ele tem um vínculo extensionista, porque o audiovisual gerado, né, vai ser colocado, a gente está em fase de correção, nas redes sociais para que todo mundo veja, as escolas vejam e acessem. E eu acho que é isso que a Yolanda vai apresentar para vocês com mais detalhe. Eu tenho um certo orgulho da equipe e uma certa satisfação em estar apresentando para vocês Yolanda Andrade. Acho que ela vai mostrar para vocês a qualidade do trabalho e dos estudantes. Eu vou até parabenizar a Yolanda pelo resultado do trabalho. Eu acho que vocês vão gostar e curtir muito. Eu deixo vocês, então, com Yolanda Andrade. Muito bem, Yolanda, com você, tá? Boa noite, pessoal. Como o professor falou, eu sou Yolanda, sou aluna do curso do programa de extensão. E aí, eu sou aluna de licenciatura em matemática. Meus colegas são de outros cursos, mas a gente conseguiu se encaixar e fazer um trabalho que pudesse envolver tanto o curso de pedagogia, que é do nosso colega Ian, e o curso de história, que é do nosso colega Adão. A gente trouxe aqui 2 vídeos, como se fossem 2 documentários, que fala a história de Canudos, a Guerra de Canudos. A ideia é que a gente possa fazer todas as expedições, só que até o momento a gente conseguiu fazer só 2 expedições. Os vídeos são curtos, eles são de mais ou menos 3 minutos. Eu gostaria de apresentar o vídeo para vocês e, em seguida, explicar como é que foi feito esse vídeo. Eu vou mostrar aqui primeiro a primeira expedição. Jéssica, você pode liberar a tela? Final do século XIX. Sertão da Bahia. Terra de secas, de coronéis e de fé. Aqui, no meio da Caatinga, nascia um movimento que desafiaria a República recém-instalada e mudaria para sempre a história do Brasil. Em meio ao chão seco e pedregoso, erguiam-se casas humildes. Homens, mulheres e crianças viviam da agricultura, da criação de animais e da fé no conselheiro. Canudos era mais que um povoado. Era uma comunidade livre de impostos, com terras comunais e uma liderança carismática, Antônio Conselheiro. Isso ameaçava a estrutura de poder baseada no coronelismo e no latifúndio. As igrejas simples e inacabadas eram o coração de Canudos, representando a força e a regência da fé que sustentava aquela comunidade. A República, temendo a força de um povo que não se curvava, decidiu agir. O estopim viria com um conflito sobre madeiras para a nova igreja de Belo Monte. Mas a verdadeira razão estava na política e no medo da revolta popular. Novembro de 1896. O tenente Manuel da Silva Pires Ferreira parte com 3 oficiais, 104 praças e uma ambulância.
o objetivo oficial, guarnecer Juazeiro. Mas a ordem muda. Após dias de marcha, no dia 19 de novembro de 1896, a tropa da Polícia da Bahia acampa em Uauá. Ali, no coração seco do sertão, os militares acreditavam estar perto da vitória. Mas encontrariam resistência. Os conselheiristas conheciam cada pedra, cada vereda. Armados de coragem, fé e do conhecimento da Caatinga, repeliram a investida inicial. Sem preparo para a resistência que encontraram, os soldados recuaram. Dessa forma, a primeira expedição terminava em fracasso e a República, ferida no orgulho, preparava uma ofensiva maior. A Guerra de Canudos não foi apenas um confronto armado, foi a luta de um povo pelo direito de existir, no coração seco do Brasil. Essa foi a primeira expedição e a gente deu continuidade para a segunda expedição. Eu vou colocar aqui a segunda expedição para vocês também. Após rechaçar o primeiro ataque em 1896, a República enxergou em Canudos uma ameaça maior do que a simples fé. Um novo contingente era inevitável. A segunda expedição, liderada pelo Major Febrônio de Brito, partiu com a certeza da vitória. Eram mais de 100 homens, bem armados, com a missão de esmagar o fanatismo. Mas o sertão era um inimigo invisível. O percurso castigava. E os conselheiristas, agora mais vigilantes, usavam a própria Caatinga a seu favor. No dia 18 de janeiro de 1897, a coluna de Febrônio de Brito foi surpreendida. Não eram simples jagunços desorganizados. A tática de guerrilha do sertanejo era brutalmente eficaz. Escondidos entre as pedras, impunham um cerco letal. Os soldados da República não viam o inimigo, apenas sentiam os tiros. A disciplina desmoronou em minutos. A tropa, em debandada, abandonou fuzis e munições. Material de guerra valioso caía nas mãos dos defensores de Canudos. Febrônio de Brito foi forçado a recuar, humilhado. A segunda expedição foi um desastre que chocou o Rio de Janeiro e comprovou: Canudos não seria um alvo fácil. Em Belo Monte, a vitória era vista como um sinal divino. A fé de Conselheiro havia derrotado, mais uma vez, os cães do governo. A República reagiria. A humilhação exigiria vingança. E a próxima expedição seria liderada por um nome temido, o Coronel Moreira César. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Nós criamos 2 vídeos. E a ideia é realmente fazer uns vídeos educativos para que as pessoas tenham interesse em se aprofundar mais sobre a Guerra de Canudos. E a gente utilizou ferramentas de inteligência artificial para poder produzir esse vídeo. Foram 4 ferramentas. Utilizamos o Gemini, o ChatGPT e o Google Studio
e também o Canva. O Canva é uma ferramenta de design que a gente usa para finalizar o vídeo. Para a gente fazer a história e os vídeos, a gente utilizou o ChatGPT para criar os prompts. E esses prompts a gente lançava no Gemini para poder criar vídeos curtos, porque como ele é limitado, a gente criava vídeos de até 7 segundos. E em seguida, a gente criou a narrativa e jogou no Google Studio para poder ter essa voz aí que vocês viram no vídeo, uma voz bem em português, né? Porque a gente sabe que as plataformas hoje de ChatGPT, Gemini, eles têm um problema em questão à origem dos dados. Os dados eles não são muito brasileiros e muito menos nordestinos. Então, uma dificuldade que a gente encontrou foi essa, de a gente tentar retratar a realidade mesmo da nossa região. No início, a gente colocava alguns prompts e criavam imagens que não retratavam a nossa realidade. Então, surgiu a ideia da gente pegar fotos mesmo que aconteceram na época. Teve um fotógrafo famoso que participou da Guerra de Canudos, e aí ele conseguiu retratar algumas imagens, tirar algumas imagens, fazer algumas imagens, e a gente aproveitou essas imagens para criar os vídeos. E eu achei que ficou bem legal. Eu agradeço o professor por ter participado desse projeto. A gente ainda está em fase de finalização para poder estender aí, apresentar, para realmente virar um projeto de extensão, né? A ideia é que a gente possa publicar ele e que as pessoas possam ter acesso à informação e possam se aprofundar em relação a essa história, né? Que é uma história que conta a nossa história, que faz parte do Nordeste. Foi uma guerra que ficou na história do país. Estava falando com o áudio fechado, né? A gente tem essa mania. Oi, Yolanda, que maravilha, né? Olha, eu estava aqui pensando o quanto é importante, né, o estudante tomar essa decisão de se inscrever em um projeto de extensão, não é verdade? Lembrando que esse projeto de extensão foi do edital PROIEX de 2025.2, não é, Yolanda? E o título desse projeto de professor Alfredo era Curso de Formação em Uso da Inteligência Artificial na Educação, Possibilidades e Práticas Docentes. E aí eu te pergunto, né, no sentido de você estar transmitindo aqui para os colegas, né, o que foi que te levou, né, a se inscrever no período em que foi a abertura de inscrições do edital para os estudantes, né, posterior à abertura de inscrição pelo docente, posterior também ao resultado, né, porque os professores eles se inscrevem com seus projetos, mas eles passam por uma seleção que envolve o departamento local do professor e a PROEX, né, que é a Pró-Reitoria de Extensão. Aí, depois disso, que divulga-se o resultado desses projetos, e a gente fica sabendo quais são os projetos que estão concorrendo e que foram aprovados no âmbito de cada departamento. E aí, com certeza, foi através da nossa rede social que você ficou sabendo, ou foi algum colega que passou para você essa relação dos projetos e que fez com que você escolhesse esse? Eu gostaria que você desse uma palavrinha sobre isso. Obrigada. Pronto. Toda vez que a gente vai entrar no AVA, eu sempre entro no AVA pelo site da UNEAD, né? E aí lá sempre tem aqueles avisos de o que está aberto, o que não está. E aí eu vi lá o card, me interessei e fui olhar os professores, a relação de professor, pesquisei um pouco sobre os professores. É até importante isso, vocês estão chegando agora. Se interessar em se inscrever no projeto de extensão, fique atento a esses cards que aparecem no site. E antes de se inscrever também, tenta ver quem é o professor, para ver se identifica com o professor. Eu procurei o currículo do professor, achei interessante, achei que iria compatibilizar com o meu curso, né, que meu curso é área de exatas, mas a inteligência artificial também envolve um pouco de exatas, então foi o que mais me identificou e acabei me inscrevendo para esse curso. É muito importante essa sua fala, porque às vezes o estudante pensa que somente já
pelo fato do professor Alfredo, na época, ter sido coordenador do curso de História e atuar também no curso de História, às vezes os estudantes dos outros cursos acham que somente, né, estudantes do curso de História que poderia estar concorrendo. E aí, nessa fala de Yolanda, nesse momento para vocês que estão nos assistindo, e aquelas que assistirão a gravação, é por isso que faz necessário, como a Yolanda mesma falou, acompanhar, né, a nossa rede social, ao site da UNEAD e observar todos os avisos que constam no AVA, né? E aí nós parabenizamos, inclusive, a equipe gestora do nosso AVA, a equipe também de comunicação da UNEAD e toda a equipe que faz com que todas essas informações fiquem acessíveis. Então, Yolanda, é só mais uma pergunta para você, no sentido da gente conduzir, né, esse momento também de um momento de informação para além do projeto, mas assim, a pergunta para você é, esse projeto, como é que foi para você organizar o seu tempo de estudos, né, com o tempo de estar realizando as ações no cronograma, né, do projeto de professor Alfredo. Porque, às vezes, os estudantes pensam assim, eu estou tendo muitas aulas, né, 2, 3 dias na semana, e como é que eu vou poder conciliar o ensino, a participação da extensão no projeto? Poxa, o projeto requer que você se disponibilize 20 horas, né? Então, assim, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso, além de estar estudando, acompanhando no AVA, indo para os encontros síncronos, indo para o encontro de tutoria, e ainda ter mais, né, um encontro com o professor coordenador. Então, assim, essa importância de falar desse... Claro, a gente sabe que isso é muito individual, né, como cada um organiza seu tempo, mas em se tratando de um movimento que envolve a universidade, que é essa tríade de ensino, pesquisa e extensão, e que através desses editais a gente tem a possibilidade de ter uma bolsa que ajuda, né, muito o percurso do estudante a também participar, para além do ensino, nesse seu caso a extensão. Qual é a dica que você pode, nesse momento, estar passando para seus colegas, suas colegas da UNEAD, de forma geral, de todos os cursos de licenciatura, de bacharelado, para que eles se animem, se empolguem? A gente está aí com o edital aberto, já estamos num período de inscrição dos professores dos seus projetos, e aí vamos estar sabendo desse movimento mais à frente, mas assim, vai ter o período específico, que será de 22 de abril, que vai estar começando a inscrição dos discentes nos projetos novos agora, de 2026, então, em breve, né, na nossa rede social, vamos estar divulgando quais são os projetos novos, e com isso, Yolanda, você e sua participação aqui, e a sua representatividade e protagonismo discente, vai ajudar muito, e agradeço se puder dar essa dica aqui nesse momento. Obrigada. Porque vai ser de professor para professor, né? Eu acredito que o professor Alfredo, ele conseguiu também trabalhar isso muito bem com a gente, porque ele dava metas para a gente. Então, eu criava uma forma de cumprir aquela meta, para entregar o que ele pediu. Eu tentei conciliar, né? Como você falou, organizar o tempo, porque também a gente sabe que quando é um curso à distância, exige muito também que a gente estude fora de tela, né? A gente não só na aula, porque a aula é só 2 ou 3 vezes na semana. Então, eu consegui conciliar, assim, eu cumpri as metas, não importava qual horário eu ia fazer o trabalho, o que dia, na semana, durante a semana, mas eu cumpri a meta que ele pedia. E isso a gente conseguia fazer às 20 horas. Maravilha, que bom, ficamos felizes com a sua participação, com todas essas falas, né, dessa sua vivência, que com certeza tenha se tornado uma experiência muito significativa, e no que diz respeito a você pensar um pouco desse lugar, né, que nos envolve aqui, que é a formação, eu acredito que tenha sido muito profícua, né, esse movimento de estar num projeto de extensão,
com essa temática, com toda essa produção que vocês trouxeram. E tem alguma informação a mais que você gostaria de passar para dizer onde é que as pessoas podem ter acesso? Eu estou sem acesso aqui ao chat agora, por isso que eu estou perguntando, eu não sei se você, o Alfredo, passou o link do YouTube para colocar aí no nosso chat, para as pessoas que estiverem interessadas em saberem mais. Você está com o endereço aí do YouTube? Do YouTube da live de hoje? Não, da live de hoje não, do professor Alfredo, onde ele está sempre trazendo, né, as ações de extensão de pesquisa do link específico do YouTube, da página do YouTube dele. Não estou com a... Então, depois a gente coloca, né, no chat. Pronto, a gente coloca assim. A dica é essa. Para quem está entrando agora, é importante vocês participarem desse tipo de projeto, porque você vai para além da universidade. E é algo que você não fica focado só no seu curso, né? Você vai ver coisas diferentes. E a dica é você acompanhar a rede social e também, antes de entrar no ARVA, veja os cards, porque não só o projeto, mas outros avisos que tem lá que a gente pode perder, caso a gente não preste atenção. Então, a dica que eu dou é essa. Antes de entrar no ARVA, vocês olhem os cards do site. Maravilha. Então, muito obrigada, uma boa noite, e até a próxima, e que você continue distribuindo aí essa sua gentileza, essa sua alegria, esse seu entusiasmo, né, de estar participando, de estar mostrando como você tem feito, né, as suas escolhas dentro da universidade, da UNEAD. Obrigada, Yolanda, e ao professor Alfredo também. Nesse momento, eu solicito que Jéssica possa estar projetando o nosso colega, professor Dr. Aurélio, juntamente com o seu monitor, né? Vamos ver se o professor Aurélio conseguirá. Maravilha! Você já está voando, meu amigo? Você está aterrissado ou você está voando? Eita, que live linda essa, hein? Vai ser um show essa live aí com esse voo. Brincadeiras à parte, só para descontrair. Uma boa me noite. Ouvindo bem? Estamos, sim, perfeitamente. Então, é uma satisfação estar aqui, muito prazer, doutor Aurélio Nogueira de Souza. Na verdade, eu sou um professor adotado de Goiânia, mas meu coração é da Bahia e estou prestes a já me mudar para a Bahia. É uma honra estar falando com vocês aqui, né? A gente está indo para a gente está indo para a segunda edição do projeto Aplicabilidade dos Métodos Brasileiros para bandas de fanfarras e banda de música. A gente está indo para a nossa segunda edição no Polo de Barreiras e Bom Jesus da Lapa. Então, nesse primeiro ano, a gente fez ele em 2024. A gente teve um atendimento aproximadamente de 400 pessoas e também a gente teve a participação na procissão de Bom Jesus da Lapa. E como teve o processo eleitoral, a gente pediu a prorrogação e vai realizar o projeto agora no dia 10 e dia 11. Barreiras, dia 10, Bom Jesus da Lapa, dia 11. Então, os monitores acompanharam. Então, nós somos um projeto pioneiro dentro da UNEAD e que faz esse trabalho de projeto de extensão na sua aplicabilidade de forma presencial. Nós somos uma equipe de aproximadamente 6 palestrantes, eu sou o coordenador, o professor Eduardo também colabora, o professor Solon colabora, é claro que sempre a nossa coordenadora Francine está apoiando, e esse ano a gente vai com a equipe um pouco menor por conta de toda a logística, porque a gente é uma parceria, né, alguns palestrantes de Goiânia, de São Paulo, do Maranhão, então a gente sempre está fazendo esse trabalho no projeto de extensão do ProArte, a gente está indo para o segundo ano. Eu fico muito feliz em a UNEB acolher esse projeto e eu estar fazendo esse projeto de extensão com a comunidade, com o pessoal das filarmônicas, das bandas. E esse ano a gente vai fazer a abertura em Barreiras, depois as palestras pela manhã e tarde, e logo em seguida à noite a gente já está viajando para Bom Jesus da Lapa, onde a gente vai fazer as oficinas abertura. E esse ano vai ser interessante,
A gente tem uma parceria com a Filarmônica e com a Escola Estadual Militarizada em Bom Jesus da Lapa. A gente vai fazer as palestras na UNEB, em seguida, à tarde e no final da noite, a gente faz um concerto na escola e depois a gente faz uma performance com a banda de música, a Filarmônica Lapense, de Bom Jesus. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho, no site da UNEAD, UNEB, tá todas as informações, e essa semana os cards e os forms para estar participando já vão estar disponíveis. Gratidão por vocês me acolherem. Obrigado, Ana Paula, e obrigado a todos. Em seguida, o nosso bolsista Franceildo vai relacionar, dialogar com essa interação entre o coordenador e entre os bolsistas nesse projeto, que acontece de forma EAD à distância e também, é claro que na prática é presencial, porque fazer música também tem que ter o contato presencial. Nós quem agradecemos, professor Aurélio, sabemos de toda a sua dedicação, temos um prazer de vê-lo, sabemos que está aí a caminho de viagem, boa viagem, tudo de bom, certo? Que seja tudo conforme o senhor planejou. Então, vamos lá, coisa boa ouvir o professor Aurélio, toda a sua gentileza, já em cima do voo, ainda conseguiu falar conosco, tudo dando certo, Franceildo. Bem-vindo, que bom você estar aqui também. Por gentileza, gostaria que você pudesse estar, como o professor Aurélio mencionou, se apresentando, trazendo em evidência esse seu desejo de estar na UNEAD e, para além do ensino, de você poder estar participando de uma ação extensionista através do projeto de extensão de professor Aurélio, essa satisfação de você estar no curso e poder, neste momento, incentivar também, não é, os seus colegas, as suas colegas, que estão hoje na UNEAD, independente de serem do seu curso ou de outro curso, mas que estão na expectativa, inclusive, né, de entenderem um pouco essa relação para além do ensino, né, para além de você assistir às aulas, para além de você se matricular nos componentes curriculares por semestre, de você estar ali nos encontros síncronos, no encontro presencial, e além de tudo isso, como você fez essa gestão do seu tempo, né, para estar na extensão. Então, passo a palavra para você. Obrigada. Por nada. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Ok, pronto. Me chamo Franceildo Santana, a gente estamos do curso de licenciatura em música, já estamos no 4º semestre aí, né? E sou músico, eu toco tuba, né? Mais conhecido em algumas filarmônicas como sousafone. E a minha vida na música, ela vem sendo uma escala, né? Eu vou um degrau de cada vez. Eu comecei na igreja, a gente tocando alguns instrumentos, depois entrei numa escola de música aqui na região de Barreiras, eu sou do Polo de Barreiras, e logo em seguida eu consegui entrar na banda 26 de Maio, é uma filarmônica que tem aqui, que é mantida pelo município, e lá em contato com alguns professores depois, tive o prazer de me inscrever na UNEB, fiz ali, passei, e hoje já estamos no 4º semestre, né? Logo depois tive acesso a esse projeto de extensão do professor Aurélio, né? Cheguei a participar uma vez, a primeira vez que ele veio em Barreiras, e como a gente está sempre envolvido com banda e a gente vai ganhando conhecimento, vai vendo ali algumas necessidades, alguns ajustes que precisaria ser feito, né? A primeira vez que o professor Aurélio aplicou esse projeto aqui em Barreiras, deu um número até bom de pessoa, e quando abriu a segunda vez eu fiquei muito interessado em participar, até para poder divulgar e acrescentar mais gente, né? A gente quer que como ele mencionou, o próximo projeto vai ser, que ele vai trazer no dia 10 de abril, e eu já estou aqui fazendo pesquisa de campo, visita em algumas filarmônicas, nas fanfarras, aqui em Barreiras tem muita fanfarra, né? A gente está indo lá, conversando com instrutores, coordenadores, fanfarra, falando sobre o projeto, tentando marcar com eles para levar ônibus, convidar essa galera toda
para encher ali o auditório, né? A questão da gestão do meu tempo, o professor Aurélio foi muito tranquilo nesse projeto, né? A gente combinou bem esse horário ali, eu sou adulto já, a gente tem conta para pagar e trabalha. Não quero essa questão da gestão do meu tempo, eu trabalho para mim mesmo, então eu tenho mais uma folga ali para delimitar o horário, né? E como é uma bolsa, a gente recebe um valor, já ajuda também, porque quando a gente tira um tempo de um lugar, falta no outro, né? E tempo é dinheiro, então essa bolsa também já ajudou bastante. Ali eu poderia tirar 2, 3 horas para poder cuidar desses assuntos. E a questão dos convites que a gente está fazendo aqui em Barreira, o pessoal está bem empolgado, porque da primeira vez muitos não puderam participar, mas ouviram falar dos que foram, né, os ouvintes, e eles ficaram bem empolgados e falou que nessa vez vão marcar presença, né? E a questão da proposta, dessa proposta do curso do professor Aurélio, ele lidar muito bem com a licenciatura, que é a parte que eu estou fazendo, em música, porque mostra que não vai ficar ali o ensino não fica só na sala de aula, né? Ela vai além da sala de aula para troca de conhecimento com as nossas comunidades, conhecidos, né? E ali vem a parte principal que mostra que a gente está realmente no caminho de educadores, né? Que valoriza a cultura aqui regional da nossa região. Maravilha, Francisco, você poder trazer essa experiência, né? E é aquela dúvida, né, que fica, poxa, como fazer um curso de música online, né, à distância? Então, assim, o que é que te surpreendeu, né, positivamente, quando você ingressou no curso de música da UNEAD? Olha, o que me surpreendeu é porque, assim, quando falou que era online, eu achei que seria igual em algumas faculdades que eu já fiz online, curso técnico, né? Na verdade, não faculdade. A faculdade essa é a primeira graduação que a gente está fazendo. Eu achei que seria só vídeo gravado, né? Que não teria aquele contato com o professor. E quando a gente tem uns encontros ciclo, que é com o professor te tira dúvida, você consegue conversar com os professores no WhatsApp, você manda mensagem lá na plataforma e eles respondem logo quase que imediatamente, com poucas horas. Isso daí, para mim, me surpreendeu muito. Tanto que quando eu falo para os colegas aqui, que eles falam, não, eu quero fazer, eu falei, pronto, fique esperto, quando tiver, abrir o edital, eu vou mandar para vocês. Aí eles procuram como é que que a gente explica como é que é o sistema de aprendizagem, eles mesmos ficam muito interessados, falam, não, sendo assim é bom, eu não queria aquele vídeo gravado, eu queria ter esse contato com o professor, poder tirar dúvida de atividade, o professor poder dizer ali onde é que eu preciso melhorar, entendeu? E na UNEB, na UNEAD, a gente tem essa experiência viva. É quase como se tivesse uma sala de aula, né? Você tem um contato com o professor. Isso me surpreendeu muito. Com certeza. Além, né, da gente ter também o professor tutor, né, a professora tutora, né, além do professor, professora docente, formador, formadora. Então, assim, todo esse apoio, né, dessa equipe pedagógica, coordenação de curso e coordenação de tutoria, faz muita diferença em nossa universidade, não é verdade? É verdade. A diferença é enorme, porque na hora que você precisa, eles estão lá de prontidão, entendeu? Muito bom te ouvir. E aí, assim, eu gostaria muito que você pudesse estar dizendo para o pessoal uma dica, né? Qual é a dica que você deixa para seus colegas, suas colegas, independente de serem do curso de música, né? Mas que estão estudando aqui na UNEAD e que a gente, né, apresenta, neste momento, mais um projeto vindo de um outro edital, né? É um edital também da ProEx, mas é o edital ProArte que você está participando com o professor Aurélio, estão finalizando agora, né? Que começou o ano passado. E nós tivemos anteriormente o professor Alfredo com Yolanda, que foi do outro edital da ProEx, é o ProIEX, e agora, nesse mês, iniciaram as aberturas dos editais, e estamos, assim, com muitos editais, né, estamos com esse mesmo edital ProIEX, né, que é de extensão, estamos com o edital da PPG, que é
PPG, a Pró-Reitoria de Pesquisa, que é o edital de pesquisa de iniciação científica, também aberto, abrindo hoje, né, inclusive. Temos três editais de mobilidade da SERINT, que é a Secretaria de Internacionalização. Temos também os editais da PROAF, que é o edital afirmativa, que trata-se não só da extensão, mas trata-se da pesquisa e da extensão. Então, olha quantas oportunidades. Além de termos o edital da SAIM, né, da Secretaria de Acessibilidade, que onde nós temos o grande apoio de um estudante que torna-se monitor apoiador, né, de um outro estudante que tem a comprovação da sua necessidade especial. E aí, assim, a gente vê o quanto esse período de abertura de semestre, ele também vai para além da abertura do encontro que vocês têm na sala do AVA, né? Além da abertura que vocês têm na próxima semana, estarem no encontro síncrono, né, com o componente curricular, o professor, a professora, o tutor, a tutora, que vai ministrar nesse semestre de 2026.1, como nós temos agora essa possibilidade de preparar, né, a inscrição, já pensar nesse movimento, nessa semana de acolhimento, de integração, esse encontro que nós iniciamos hoje, que vai até sexta-feira, onde a gente está falando hoje da extensão, mas vamos falar também da pesquisa, da monitoria de ensino, né, que começou também. Então, todas essas possibilidades que a universidade possui. Aí, para você poder finalizar, eu fico solicitando a dica, né? Qual é a dica, o incentivo que você pode estar dando para as suas colegas, seus colegas, para eles já irem se interessando em visualizar esses editais, fazerem a leitura para verificar os documentos necessários, já irem preparando a documentação, digitalizando, colocando, né, conforme a orientação do edital, para quando abrir a inscrição do estudante e já ir conectando, né? Uma coisa que a Yolanda falou na anterior a você foi que, poxa, quando ela foi lá ver o título do projeto, ela também foi lá ver quem era o professor, procurou ver o lápis do professor, o currículo, né, para ver de que curso ele era, né, a importância de você conhecer o trabalho que o professor vem desenvolvendo, seja da extensão como da pesquisa, e com isso se interessar ainda mais, né, pelo projeto. Então, passo para você deixar, né, a sua fala de finalização através dessa dica aí, que vai ser dica de ouro. Obrigada. Muito bom o que você falou. Aqui a questão que eu falo é, participe, sempre que puder, participe. Claro que cada pessoa tem sua preferência na área ou de estudo, ou até mesmo, igual eu já toco um instrumento, então tem uma preferência por certos nichos, né? Então, a gente sempre está lá, você estando atento, abrir o edital, ler, ver qual é a proposta do projeto, ver se encaixa naquilo que você tem interesse ou que está estudando, né? Que às vezes não precisa ser da mesma área do seu curso, né? E aí tem sempre a questão que a gente fala, vai dar tempo, não vai? Será que eu tenho tempo para cumprir? É importante você, se você tem interesse, coloca no papel o seu horário que você tem disponível, porque sempre os professores, até agora, têm sido muito flexíveis com essa questão de horário, né? Claro, tem que cumprir o horário, mas você pode à noite, pode à tarde, final de semana, o importante é que a gente feche aquilo que é exigido no edital, né? E a documentação, sempre, no meu caso, a gente teve a ajuda da Girlene, ela é a coordenadora lá da parte de documentação nossa. Para enviar foi muito tranquilo, a gente digitalizou. Aquilo que não estava certo, ela já mandava imediatamente para a gente conseguir a documentação ou reenviar, entendeu? Então, a questão da UNEB e dos projetos, a gente tem muitas ajudas, os professores querem que a gente participe e os projetos são incrivelmente enriquecedores e proporcionam uma experiência incrível para nós. Eu estou encantado por ter participado desse projeto com o professor Aurélio. No mais, fique agradecido pela oportunidade e
pelo trabalho da UNEB, da UNEAD e de todos envolvidos, né, para que a gente possa participar, para que a gente possa ganhar essa experiência para passar para outros e para o futuro mercado de trabalho, né? Agradeço a todos. Que bom te ouvir, era isso que eu ia falar, né? Ia te perguntar agora, além da dica, era assim, a gente está falando de formação, não é? De formação universitária, o quanto isso é importante, você colocou que você já tem uma experiência como músico, mas assim, o quanto esse estar na universidade pública, né, com todas essas possibilidades de formação, de autoformação, de heteroformação, né, todo esse compromisso que a universidade tem, os docentes, os técnicos, os colaboradores, né, toda a gestão, dentro dessa gratuidade, da qualidade, esse comprometimento que nós temos com a formação cidadã. Que bom, né, poder ouvi-lo no sentido de ver como você percebeu, né, essa importância, inclusive, para potencializar a sua profissionalização, não é verdade? Isso. Você gostaria de acrescentar algo a mais? Não, para mim tá bom. Só que aqueles que puderam participar, participem. Que bom, é isso mesmo. Tentem, né? Se permita, não é verdade? Para além do ensino, poder estar na extensão universitária ou na iniciação científica. Então, assim, foi um prazer enorme. Você gostaria de divulgar algum endereço de site ou de Instagram para a nossa colaboradora Jéssica Waila colocar no chat? Ou no momento eu não estou com eles aqui em mão. Ah, tudo bem, mas se você depois tiver, você pode entrar no chat aí da live normal, tá certo? Pelo YouTube, e aí você coloca lá, tá bom? Porque como está sendo gravada, então as pessoas poderão estar acessando posteriormente e aí vai estar vendo o que você colocou hoje lá, tá bom? Beleza. Pronto, então, muitíssimo obrigada ao monitor, estudantes da UNEAD, junto com o professor Aurélio, que nos trouxeram, né, essa experiência tão rica, tão significativa, e que a gente pode entender, né, nesse movimento de universidade que se vincula à sociedade, essa transformação social através da extensão universitária. E esse apoio, inclusive, ao estudante através de uma bolsa estudantil da UNEB, uma bolsa que, inclusive, como os estudantes mesmo colocaram, favorece, né, a permanência e tem muita possibilidade do estudante se tranquilizar um pouco para poder, né, viver a universidade na sua tríade, ensino, pesquisa e extensão. Não é verdade? Então, muito obrigada. Eu vou ressaltar, aproveitar o ensejo, né, para dizer a vocês, estudantes que estão aí, nossas docentes também, mas assim, nossas docentes e técnicos e técnicas já estão bem ativos, né, desde o início da semana passada, e nós estamos já divulgando no chat, no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, no SEI Bahia, os editais que estão abertos da UNEB, como eu mencionei anteriormente, e aí eu vou fazer um enfoque nesse edital de extensão, né, o qual é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, e que hoje, né, nós tivemos aqui essas apresentações dos nossos colegas professores doutores, Alfredo da Mata e Aurélio Nogueira e seus estudantes, suas estudantes, e que puderam trazer um pouco, né, dessa vivência. Neste momento, a gente está com o edital aberto para os professores escreverem os seus projetos de pesquisa. Então, qual a dica que nós passamos para vocês? Conversem, dialoguem com seus coordenadores de polo, de curso, seus professores que foram do semestre passado, perguntem, né, se eles têm algum projeto, se eles vão postar o projeto. Essa semana, que a partir de hoje vocês já estão tendo acesso à sala do AVA, né, no AVA Moodle, então manda uma mensagenzinha lá, um oi por sua professora, professor, você vai estar participando, né, de algum desses editais,
ou de extensão, ou de pesquisa, ou de ensino, eu estou interessado ou interessada em participar da seleção para ver se eu consigo uma bolsa, ou eu estou interessado ou interessada a ser voluntária no projeto. Então, assim, porque é uma forma, inclusive, de você também estar expressando o seu desejo e também as suas ideias, porque no projeto de extensão, observe a fala dos professores, né? Como a formação do professor contribui para a organização de um projeto, mas a importância também do diálogo com o estudante, que favorece a amplitude, né, desse projeto. E na iniciação científica, o projeto de pesquisa é um projeto do professor que já é pesquisador, que já desenvolve um projeto maior, que a gente pode chamar assim de um projeto guarda-chuva, mas o estudante, a estudante que se interessar por aquele professor, por aquela linha de pesquisa, por aquele tema, ou por aquele projeto dele ou dela, né, de pesquisa, poderá estar trazendo seus desejos atrelado, articulado ao projeto maior do professor. E aí nasce o quê? O subprojeto de pesquisa. Então, no âmbito da pesquisa, o subprojeto de pesquisa é o projeto que o estudante vai desenvolver, vai dialogar com o professor primeiro e dizer, olha, professor, me inquieta, eu gosto muito, eu me interesso por esse tema, a partir do estágio supervisionado que eu fiz, eu observei isso ou aquilo, ou através da extensão universitária que eu fiz, um curso que eu fiz, e atrelado ao curso que eu estou fazendo aqui na UNEAD, eu tenho, né, esse interesse de investigar mais sobre tal tema e vi que o senhor, a senhora está, né, tem um projeto de pesquisa com essa temática, é possível, né, eu escrever um subprojeto para concorrer à sua bolsa. Por quê? Porque o professor doutor, ele tem direito a 3 vagas, né, no projeto, no edital da PPG de pesquisa. Então, o professor doutor vai ter 2 bolsistas e um voluntário. O mestre vai ter duas bolsas, né? Sendo que 2 bolsistas e um voluntário. Então, assim, tanto o professor mestre quanto o professor doutor terão vagas, né, para esse 2026.1 do edital de pesquisa. E todos e todas terão a quantidade de bolsa, de monitoria de bolsa, como terão também de monitoria de voluntariado. Então, nesse momento, Jéssica, a colega Jéssica, técnica também da UNEAD, está aqui colocando no chat para vocês, né, o link dos editais. Aí vocês vão ver lá o edital 9, 8, 11, 10, 11, 12, 13, 14. E aí são editais, quais são eles? Os editais da Pró-Reitoria de Extensão, 13 e 14, aí seguimos com os editais da mobilidade, da Serinte, da internacionalização, daqueles estudantes da graduação e da pós-graduação que desejarem fazerem uma atividade fora do país, né, com todo o aparato da universidade, onde a possibilidade de estarem vivenciando uma outra cultura, né, levando, né, também um pouco de nossa cultura, através dos seus conhecimentos, da sua história de vida e formação, e aí tendo esse prazer do encontro, né, com colegas de outra universidade, de outro país, para potencializar ainda esse diálogo e trazer, né, novas perspectivas para as suas colegas aqui, dessa experiência, assim como os editais, o edital número 10, que é o de pesquisa, né, nós nos referimos há pouco, e o de extensão, que nós temos o 13 e o 14, né, que são esses de iniciação à extensão, e todos os 2 são da PROEX, o 13 e o 14, e eu vou falar só um pouquinho a mais do edital 14, tá? Deixa eu só abrir aqui o edital rapidamente, que é muita informação. Então, o edital, né, edital 014, é de projetos de extensão com concessão de bolsas de iniciação e extensão para estudantes da graduação em 2026. O
Processo seletivo cujas inscrições estão abertas pelo presente edital visa a concessão de bolsa de iniciação e extensão a estudantes devidamente matriculados nos cursos de graduação da UNEB, vinculados aos seus departamentos e à unidade acadêmica de educação à distância, que somos nós, a UNEAD. Para a participação em projetos de extensão universitária. A seleção de bolsista de iniciação e extensão visa a propiciar aos estudantes, às estudantes, a formação integral e cidadã a partir do envolvimento em ações de extensão voltadas à comunidade externa, atendendo assim à meta 12.7 do Plano Nacional de Educação do PNE, Lei 13.005/2014, e ao parecer CNSS 608/2016, assim como as resoluções de CONCEP-UNEB 2018-2019 e CONCEP-UNEB 2193-2022. A quem destina-se, né? Destina-se à seleção de vagas a serem preenchidas por bolsistas de iniciação à extensão, distribuídas conforme o quantitativo de bolsas de iniciação à extensão, com a sigla IEX, sendo 400 bolsas com recursos alocados pela Pró-Reitoria de Extensão PROEX, 10 bolsas com recursos da UNEAD e 68 bolsas com recursos alocados pelos departamentos, através da ação orçamentária 2568, que é desenvolvimento de projetos e atividades de extensão universitária, conforme o anexo 1. E uma coisa muito importante, a informação sobre o valor da bolsa. A iniciação e extensão será desenvolvida no período de 8 meses, então, durante o exercício de 2016, conforme a resolução Consul 1631/2024, sendo a bolsa no valor de R$ 700 a contar da data de assinatura do início do projeto, correspondendo ao custo total de R$ 2.240.000 deste edital. Então, poderão apresentar projetos de extensão docentes e técnicas administrativas da UNEB, conforme os seguintes critérios. Então, professor do quadro da UNEB, que estejam em atividade docente no período da extensão do projeto de extensão, técnicos administrativos que sejam portadores de diploma do nível superior. Vou agora passar para o estudante. O estudante do projeto de iniciação à extensão, membro da equipe executora do projeto cadastrado, deverá estar regularmente matriculado ou matriculada e frequentando, tá? Não sendo permitido o trancamento total do semestre, ok? Outra informação importante, vamos lá. O proponente só poderá submeter um projeto e a este vincular uma única bolsa de extensão, podendo ser vinculado mais de uma bolsa caso haja vaga residual. Então, nesse sentido, cada professor tem direito a estar postando seu projeto com um bolsista. Por isso que é importante você estar entrando em contato com os professores. Porém, antes de tudo isso, nós vamos estar divulgando quantos professores, quantos projetos nós conseguimos inscritos e serem aprovados na avaliação pela PROEX, os projetos da UNEAD, tá? Para totalizarmos o quantitativo de bolsas, para vocês poderem fazerem as inscrições posterior a essa divulgação da seleção. O que é... Ana, eu entrei agora, e o que é essa extensão universitária? Eu estou no primeiro semestre, ainda não olhei toda a página da UNEB, ainda não fui nas pró-reitorias, ainda não li, né, o que consta lá em toda a UNEB, da UNEAD também. Então, assim, o que é essa extensão, né? Então, aqui no edital está claro. A extensão universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por PROEX 2012. E o que é a iniciação à extensão, com a sigla IEX? É o processo formativo dos e das estudantes que se dá de forma integrada às atividades de ensino e pesquisa dos currículos dos cursos de graduação e de pós-graduação, em articulação dinâmica entre universidade e sociedade.
A IEX possibilita o estabelecimento de práticas e experiências acadêmicas que visem a articulação entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem, através do diálogo com a comunidade extramuros da universidade. Essa participação mais ativa e colaborativa entre os estudantes e as estudantes contribui para o desenvolvimento do e da cidadã e cidadão, auxiliando-as na compreensão, produção e difusão de conhecimentos e na sua permanência na universidade. A IEX, a Iniciação à Extensão, tem compensação financeira quando o estudante for bolsista. Resolução Consul 1631/2024. E o que é, o bolsista de iniciação à extensão? O bolsista de iniciação à extensão, a bolsa de iniciação à extensão é realizada por quem? Por discentes, estudantes, graduandas regularmente matriculados e frequentando na UNEB, UNEAD, aprovados e aprovadas e classificadas na modalidade de bolsista neste programa de iniciação à extensão, ou em outros programas da universidade que houver essa ação orçamentária de bolsa de IEX. A saber, como nós vimos agora, a apresentação, a segunda apresentação do professor Aurélio e do monitor dele, que foi do outro projeto, que foi o edital do PROARTE, que também é um edital de extensão da PROEX. Então, o que é um projeto de extensão? Projeto de extensão é uma ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo geral voltado ao diálogo com a comunidade externa, prazo determinado e com articulação de ações extensionistas, como cursos, oficinas, eventos e prestação de serviço. O projeto pode ser vinculado a um termo de cooperação técnica, convênio, e após aprovado por este edital, passa a integrar o Programa de Bolsa de Iniciação e Extensão, com Resolução Consul 1631/2024. Os projetos de extensão submetidos a este edital podem ser vinculados a quaisquer áreas temáticas de extensão. Os projetos de extensão submetidos a este edital podem ser vinculados a quaisquer áreas temáticas de extensão. Quais são elas? Comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Inclusive com articulação entre as áreas de acordo com os componentes curriculares assumidos junto às atividades de ensino ou área-linha de pesquisa, desenvolvidos pelo ou pela proponente no âmbito do seu departamento ou da unidade acadêmica, UNEAD. Então, os projetos de extensão a serem aprovados neste edital, 014/2026, deverão garantir em seus processos e produtos estratégias de acessibilidade, arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e programática, bem como estimular a inclusão das diversidades segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional desta universidade, que é o PDI da UNEB, tá? O Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, nesse sentido, como se dará, Ana, a inscrição desse projeto para os estudantes, para as estudantes? Esta inscrição acontecerá de 22 a 27/4, ou seja, de 22 a 27 de abril. Será publicizado, esse período no Instagram, no site da UNEAD e em todos os outros canais, como Seleção UNEB, como já está lá esse edital. Aí eu vou só mencionar aqui, para vocês interessados e interessadas, estudantes, é aqui, a seleção dos bolsistas, das bolsistas. Item 7 do edital, tá? Após a divulgação dos projetos de extensão aprovados, inicia-se a seleção do discente, estudante, para concorrer às bolsas de iniciação e extensão.
observando os requisitos, prazos e etapas do processo seletivo com base no barema para avaliação e classificação de discentes de bolsa de extensão, conforme o anexo 3. O anexo 3 tem um barema que vocês precisarão estarem atentos a tudo que está elencado no barema do anexo 3. Como é um processo seletivo, é destinado aos candidatos que preencham os seguintes requisitos. Vamos lá? Está regularmente matriculado em um curso de graduação, matriculada, sediado no respectivo departamento da unidade acadêmica, frequentando e não sendo permitido o trancamento total do semestre. Ter disponibilidade de quanto tempo? 20 horas. 20 horas semanais para o exercício da iniciação e extensão. Horário das atividades curriculares que o estudante esteja frequentando não devem conflitar com a atividade da extensão. Não acumular bolsa de natureza acadêmica institucionalizada pela UNEB ou em outro órgão de fomento às atividades acadêmicas, exceto bolsas que se caracterizem como assistência estudantil, que não sejam para o cumprimento de estágio, como o programa Partiu Estágio e a etapa Estágio do Mais Futuro, ok? Então, não realizar estágio remunerado. Durante a vigência do edital, o ou a estudante não poderá integralizar o currículo do curso. Então, o estudante que já está no finalzinho, já vai integralizar, ou seja, já vai concluir o curso, já vai colar grau, não tem condições de acompanhar o edital, não é? Porque já está no último semestre. Então, esse edital, ele começa agora e vai durar 8 meses, vocês observem, 8 bolsas. Então, não vai ser possível para quem já está concluindo o curso, integralizando o curso, que já vai formar. Não está com pendência de relatórios de iniciação e extensão, ou seja, participou do edital passado, mas não finalizou o relatório, não entregou por algum motivo, alguma razão, então consta lá aberto no sistema, então esse estudante, se por acaso passou por isso, está com pendência. Não possuir vínculo empregatício. O estudante ou a estudante pode participar da seleção de até 2 projetos de extensão do seu departamento, da sua unidade acadêmica. Entretanto, poderá assumir apenas uma vaga. Então, chegou lá a relação da lista, com a lista de todos os projetos que estão, né, que foram aprovados na UNEAD, e você gostou de 2. Então, você poderá se inscrever nos 2. Contudo, entretanto, todavia, você, se aprovado, nos 2, você terá que escolher um dos 2, porque você só poderá ter uma bolsa em um projeto, ok? E nesse caso, vamos lá, as inscrições para o processo seletivo da Bolsa IEC estão realizadas pelos respectivos coordenadores dos projetos aprovados, que são os professores, as professoras, ou os técnicos, as técnicas, que nesse edital, né, nós temos essa possibilidade a mais, devendo dar ampla publicidade e divulgação nas redes sociais com o apoio do NUP do seu departamento ou da sua unidade acadêmica, ok? E com isso, os candidatos, ou seja, os estudantes, todos e todas que desejem realizar esse processo seletivo, né, precisará estar enviando aqui, ó, esse e-mail deverá ser enviado simultaneamente ao coordenador do projeto e ao e-mail institucional do NUP, contendo um arquivo único em PDF para cada inscrição, com os documentos abaixo relacionados. Então, eu, estudante, estou interessada no projeto, o que é que eu vou fazer depois que eu ver a lista lá no site, que eu ver a lista no Instagram, que eu ver a lista em outra rede social? Eu precisarei encaminhar um e-mail para onde? Para o professor. Como é que eu vou saber, Ana, o e-mail do professor? Na lista lá que tiver o projeto, tem o nome do professor coordenador do projeto, vai estar ao lado do nome dele ou dela tem o e-mail e também o e-mail do NUP do seu departamento, da unidade acadêmica, certo? E aí você vai encaminhar com cópia para os 2 e-mails, do professor, da professora e do NUP, UNEAD,
no caso, quem é da UNEAD, quem não é da UNEAD, o NUP do seu departamento, da UNEB, em PDF único, ou seja, um arquivo único, todos os documentos digitalizados. Quais são eles? Vamos lá? Primeiro documento, ficha de inscrição do anexo 4. Segundo documento, currículo Lattes atualizado nos últimos 3 meses, contados a partir da publicação do edital, ou seja, com a comprovação em relação aos critérios do barema do anexo 3. Comprovante de matrícula gerado pelo Sagres. Carta de intenção, conforme o anexo 5 deste edital, 014/2026. Declaração de disponibilidade de tempo e de não acúmulo de bolsa institucional no âmbito da UNEB e externa à UNEB, conforme o anexo 6 desse edital. E autodeclaração de que não integralizará o currículo do curso durante a vigência do edital, conforme o anexo 10 desse edital. E a declaração de identidade pessoal, caso o adicente deseje ser atendido pelo nome, ou atendida pelo nome social, conforme o anexo 7 deste edital. Vamos lá. No corpo do e-mail, o candidato ou a candidata deverá identificar e informar os títulos dos projetos para os quais deseja se inscrever. Em caso de envio de mais de um e-mail de inscrição, será considerado exclusivamente o último e-mail enviado, ok? Os e-mails recebidos pelo coordenador, pela coordenadora do projeto, devem ser conferidos com, consequentemente, envio de e-mail de confirmação para o discente, para o estudante e NUP, servindo este como comprovante de inscrição, desde que dentro dos prazos estabelecidos no item 14, o cronograma deste edital. Caso o estudante se interessou, mas não enviou, por qualquer motivo, nas datas e nos endereços eletrônicos estabelecidos e previamente divulgados, de qualquer documento, em qualquer etapa da seleção, implicará na sua desclassificação automática e irrevogável pelo processo seletivo. Logo, a seleção dos candidatos, das candidatas, será realizada pela coordenação do projeto em 3 critérios: a análise do currículo Lattes, a análise da carta de intenção, a entrevista do e da candidata e as notas referentes a todas essas etapas serão registradas no barema para avaliação do discente, estudante, para a bolsa do IES, conforme o anexo 3 deste edital. Para fins de classificação, o estudante deverá ter nota final igual ou maior a 7 pontos. A entrevista dos candidatos poderá ser feita presencial pelos coordenadores dos projetos aprovados, exceto os projetos da UNEAD, que é o nosso caso, tá? É a nossa unidade, e com cursos com pedagogia da alternância, que poderão dispor de mediação tecnológica, tá bom? Tudo isso é informado, divulgado, junto com a quantidade de vagas, com a relação dos projetos, com os e-mails dos professores e professoras dos técnicos, das técnicas, que são os coordenadores dos projetos, as coordenadoras. E em caso de empate, se houver um empate, serão utilizados sucessivamente os segundos critérios de desempate. Primeiro critério, ser estudante cotista. Segundo critério, maior pontuação na carta de intenção. Então, caprichem, viu, na carta de intenção. Aproveitem, atualizem o Lattes, vá na página da UNEAD, vê lá, olha, tem oficinas maravilhosas orientando vocês como construir o seu Lattes, o que você precisa compor, como seguir passo a passo para fazer o seu Lattes. Então, quem não tem, comece já, previamente, se organizar, para no período que estiver aberto para o estudante, para o discente, para a discente, vocês já estejam com todo o material pronto e organizado. Ok, vamos lá. Finalizando, o resultado do processo seletivo do estudante bolsista da estudante será divulgado oficialmente pelos NUPs e pela PROEX,
após o período de um recurso. Caso a coordenação do projeto, aqui, em relação aos bolsos de aqui não, vamos descer para ficar mais claro para vocês aqui agora. Para efeitos desse edital, entende-se como recurso o pedido de reconsideração de decisão relativa à seleção de bolsistas, devendo apresentar justificativa fundamentada que possa contribuir para um novo exame da matéria. O recurso, caso o estudante entre com recurso, que ele ache que não foi devidamente computado, né, algum dos itens, né, da classificação, conforme o barema, o recurso deverá fazer referência à pontuação do bolsista ou da bolsista, conforme o barema encaminhado pelo coordenador do projeto, justificando os itens que deverão ser revistos com aderência ao barema de pontuação para avaliação de discente de bolsa de IES, conforme o anexo 3 desse edital. Então, existe também essa possibilidade, e depois tem o período do item da contratação e pagamento das bolsas, tá? Seguimos aqui com toda a documentação, que depois que você for aprovado, você vai saber quais são elas, né, para você já providenciar, para assinar o termo de compromisso, conforme o item 9, e o valor da bolsa eu já falei. Agora vamos a uma parte bem importante aqui, para finalizarmos, que são as atribuições. Vamos lá? Quais são as atribuições? Olha a curiosidade, essa curiosidade é importante, né? Eu quero participar, então eu preciso saber o que é que eu poderei fazer e precisarei fazer enquanto atribuições, enquanto estudante bolsista de um projeto de extensão. Então, ou mesmo um monitor voluntário. Primeiro, entregar item 11.4. Da ou do bolsista de iniciação à extensão e voluntários ou voluntários de extensão. Primeiro, entregar a documentação necessária para a inscrição e assinatura do termo de compromisso de bolsista ou voluntário. Segundo, dedicar a carga horária prevista no termo de compromisso para o desenvolvimento do plano de trabalho, sem prejuízo de suas atividades curriculares. Terceiro, apresentar ao seu orientador, orientadora, o relatório no CIS-PROEX, que é o sistema da PROEX. Participar das reuniões convocadas pela coordenação da ação, à qual está vinculada. Participar de eventos de natureza acadêmico-científica, apresentando os resultados da experiência extensionista, tanto no âmbito departamental, quanto em evento organizado pela PROEX, e apresentar a coordenação do projeto de extensão, quando for o caso, com antecedência mínima de 30 dias, se precisar se desligar do programa, do projeto, tá? Para dar tempo o professor substituir por outro estudante que tenha ficado classificado. Então, a data do período de inscrição, onde serão publicados, né, os resultados dos projetos avaliados, o período para inscrição dos discentes, das discentes, para este processo seletivo de bolsa IEX, deste edital 014 de 2026, será o período de 22 a 27 de 4 de 2026, ok? Então, desejamos, assim, boa sorte, esperamos que vocês se interessem bastante, né, por todos os editais que estão, seja da extensão, seja da pesquisa, seja da mobilidade, da internacionalização, seja do monitor apoiador, dentre todos os outros que estão abertos, entre aí no link editais.neb.br, que está aí no chat, tá? E queremos ressaltar que foi uma noite muito prazerosa, muito significativa para nós, que somos da UNEAD, somos da UNEB, que estamos aqui felizes com o início do semestre 2026.1. Queremos destacar, né, que nosso maior orgulho, de fato, né, é ter vocês conosco. Né? Estaremos à disposição, sempre, com muito afeto, muita escuta sensível, com este compromisso institucional e com toda a responsabilidade que nos cabe. Então,
sugerimos que vocês busquem, conheçam os nossos canais de comunicação e estreitem cada vez mais os laços, enviando as mensagens, as dúvidas, as sugestões, e também não hesitem em tirar dúvidas, né? E de participar ativamente da universidade, pois o seu protagonismo é essencial para o fortalecimento da UNEB, que é democrática e popular. Muito obrigada, uma boa noite, mais uma vez, esperamos que tenha sido também importante para vocês, assim como foi para nós estarmos aqui. Um abraço, obrigada a toda a equipe que aqui está, e que todos e todas que passaram por aqui hoje, divulguem, multipliquem esse link, dá o like aí, envia para o colega, se você realmente gostou, se viu, se percebeu, se tem a certeza de que tudo que foi dito aqui vai interessar alguém, encaminha para lá. Obrigada, um abraço, boa noite.